O século XVIII é conhecido como o século do ouro no Brasil, mas, na Europa, ele foi o famoso século das luzes. Isso porque foi o século do Iluminismo, que afirmava que a humanidade caminhava para a Idade da Razão, um tempo de fartura, paz e aperfeiçoamento social. As ideias da Ilustração são geralmente lembradas por seus pensadores mais ousados e radicais, que atacavam os fundamentos do poder dos reis e defendiam a soberania do povo sobre o Estado. Essa era a parte revolucionária do Iluminismo, aquela que inspirou movimentos como as Inconfidências em Minas Gerais e na Bahia, a Revolução Francesa e as independências em toda a América. Mas a maior parte dos pensadores iluministas não pretendiam romper com os governos de sua época. Muito pelo contrário, esses filósofos forneceram teorias, métodos e interpretações úteis para que os reis encontrassem ainda mais poder e alavancassem suas economias, explorando ainda mais as colônias. Este ramo do pensamento iluminista ficou conhecido como reformismo ilustrado, já que propunha reformar o Estado absolutista ao invés de derrubá-lo. E também ficou conhecido como despotismo esclarecido, um termo criado pelo filósofo inglês Francis Bacon no início do século XVIII. Despotismo é o nome que os europeus davam desde o tempo dos gregos antigos às formas de governo em que o poder era absoluto. Déspota é o governante que age como dono do Estado e de seus habitantes. O despotismo esclarecido era o iluminismo que atendia ao interesse dos governos absolutistas, e foi ele que orientou a formação das fronteiras e de diversas políticas que deram origem ao Brasil que conhecemos. O Iluminismo, a Ilustração ou simplesmente as Luzes é o nome dado ao movimento de ideias surgido na Europa entre os séculos XVII e XVIII. Este movimento está ligado à laicização da cultura europeia, ou seja, seus pensadores diziam que o conhecimento deveria se desenvolver livre dos dogmas religiosos e que tudo poderia ser objeto de estudo e crítica por parte dos filósofos. Para o pensamento iluminista, tudo deveria ser criticado e melhorado, inclusive o Estado. E foi assim que filósofos como Voltaire, Rousseau e Montesquieu criaram teorias políticas que tiravam a legitimidade do poder dos reis absolutos. Mas o iluminismo foi muito além de suas teorias políticas radicais. Para os iluministas, a razão torna as pessoas donas de seu destino e capazes de criar instituições cada vez mais justas e mais eficientes. Seguindo o caminho da razão, as sociedades chegariam a uma história diferente, graças ao avanço do conhecimento sobre o obscurantismo, da razão sobre os ódios e paixões, das luzes sobre as trevas. A importância do movimento está principalmente nessa mudança na forma de encarar o tempo. O iluminismo inaugurou uma postura otimista com relação ao futuro dos seres humanos sobre a Terra. Até então, prevalecia a narrativa bíblica sobre o tempo, que começa na criação da humanidade por Deus e termina na decadência do Apocalipse. Nessa concepção, o tempo profano, que é o tempo vivido na Terra pelos seres humanos, é um tempo de decadência e de espera pelo juízo final. O tempo do iluminismo era contrário a essa concepção, já que se baseia na crença num aperfeiçoamento humano progressivo, rumo à Idade da Razão. Todo esse otimismo era possível porque esses pensadores viviam na parte do mundo que colhia os frutos mais positivos da expansão colonial. No século XVIII, metrópoles europeias como Paris, Genebra, Amsterdã realmente viviam uma época de grandes mudanças, de fartura econômica e de relativa paz, se comparada à situação de recessão e guerra civil generalizada do século anterior. Mas o progresso europeu era conduzido por reis que acumulavam cada vez mais poder, e era garantido principalmente pela colonização do resto do mundo. Então, o mesmo iluminismo que foi usado por revolucionários para reivindicar igualdade e liberdade serviu também para justificar o poder dos reis.
assim como serviu para que a metrópole controlasse com mais eficácia os impostos pagos pela colônia, aumentando a exploração econômica que era fruto do monopólio do comércio entre a colônia e a metrópole. E isso ajuda a explicar que os movimentos de independência tenham ganhado força justamente no reformismo ilustrado, já que começaram como reações à tributação e ao monopólio do comércio. E, para além dessas políticas, o iluminismo mudou a própria função do rei e de seu governo. Até o século XVII, o rei era aquele que deveria promover a harmonia e a estabilidade social. Mas, depois do iluminismo, eles passaram a governar em nome da transformação e da mudança, promovendo um futuro de crescimento. A gestão da economia ganhou uma importância enorme, enquanto a conversão religiosa perdeu espaço. A maior parte dos feriados religiosos foram suprimidos em nome da produtividade. O governo passou a realizar censos para saber qual era a sua população e poder planejar suas políticas. O que estava por trás disso era a ideia de progresso, e foi assim na Europa Ocidental e nas colônias. Em Portugal, começou na primeira metade do século XVIII, com filósofos que propunham reformas na educação, na administração e em outros ramos do Estado, inspirados por autores franceses. Mas foi a partir de 1750 que o despotismo esclarecido chegou com tudo ao poder, com a ascensão do ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, que anos depois se tornou o famosíssimo Marquês de Pombal. Sua ascensão ocorreu menos pelo sangue nobre e mais pelo estudo, pelos serviços prestados ao rei e pelos casamentos com herdeiras da alta nobreza. O ministro foi o símbolo de toda uma época em Portugal, a época pombalina. Sua ascensão ocorreu no reinado de Dom José I, entre 1750 e 1777. As políticas de Pombal reformavam a administração e a política, fortalecendo o poder dos agentes do rei e enfraquecendo a nobreza. Tornou os mecanismos de controle do Estado eficazes, aumentando impostos e controlando despesas. Promoviam o crescimento da empresa colonial portuguesa por meio da organização de grandes companhias monopolistas e do incentivo a novas possibilidades de negócios. Fortaleciam o poder do rei sobre a igreja, tirando das ordens religiosas o monopólio da educação, além de perseguir e expulsar os jesuítas. Por tudo isso, boa parte da nobreza tradicional e do clero se tornaram inimigos de Pombal, mas ainda assim ele conseguiu se manter no poder por cerca de 27 anos. Para explicar o sucesso de Pombal, é preciso considerar vários fatores, a começar pela confiança do rei, que via no ministro ilustrado um caminho para modernizar Portugal. Também é preciso considerar a habilidade política dele, que usou a favor momentos de adversidade. Primeiro, em 1755, Lisboa sofreu um terrível terremoto que causou ondas gigantescas e incêndios por toda a cidade, praticamente destruindo a capital. Pombal aproveitou-se da ocasião para fortalecer o poder real e ampliar a arrecadação. A princípio, tudo isso era só para suprir as necessidades da reconstrução, mas os impostos e as políticas acabaram se tornando permanentes. Em 1758, Lisboa foi novamente abalada, mas foi a vez da nobreza fazer tremer a cidade, com uma conspiração para tentar assassinar o rei Dom José I. O atentado foi uma tentativa desesperada de parar as reformas de Pombal por parte de alguns nobres, mas a repressão foi dura mesmo para os padrões da época. Pombal viu na conspiração um desafio ao poder real e reagiu à altura, mandando executar os acusados, que incluíam até mesmo um duque, o título mais alto da nobreza portuguesa. De quebra, Pombal acusou os jesuítas de participarem da conspiração e aproveitou para expulsá-los dos domínios portugueses. Os jesuítas tinham sido essenciais para a navegação e a colonização portuguesa na África, na Ásia e no Brasil. Mas os jesuítas se tornaram incômodos quando Pombal quis centralizar os poderes, já que a Companhia de Jesus era uma ordem religiosa que obedecia ao Papa e não ao rei de Portugal.
Pombal aproveitou a repressão e a conspiração de 1758 e colocou a Companhia de Jesus na clandestinidade. A companhia acabou extinta pelo Vaticano em 1763, mas os jesuítas se refugiaram na Rússia, existindo secretamente até voltarem à legalidade no século XIX. Além da mão de obra dos indígenas e do predomínio na educação, os jesuítas incomodavam os reis de Portugal por governarem suas aldeias sem controle direto da colônia. É por isso que nessa época o sul do Brasil viveu uma grande guerra que colocou de um lado os padres jesuítas e os indígenas guaranis e de outro os bandeirantes e soldados de Portugal e da Espanha. A Guerra Guaranítica aconteceu logo depois da assinatura do Tratado de Madrid entre os reis de Portugal e da Espanha em 1750. O tratado definia as fronteiras da América e de outras regiões, com base no princípio de uti possidetis, com base em um princípio que entrega a cada coroa as terras que eles realmente ocupavam, ignorando qualquer tratado interior. A nova linha que foi traçada foi proposta por Portugal, que tinha uma cartografia mais desenvolvida que a Espanha e se aproveitou disso para garantir grandes territórios no interior do continente. Por exemplo, enquanto negociava o tratado com a Espanha, mandou que fossem fundadas rapidamente vilas e cidades em pontos distantes do território, para argumentar que aquelas terras já eram de Portugal. Nessa época, foram criadas as capitanias de Goiás e de Mato Grosso, que tinham territórios imensos, mas, juntando as duas, não chegavam a 60 mil habitantes, que viviam em povoados dedicados ao garimpo. O interior do Brasil continuava todo o território indígena, mas Portugal ocupou pontos estratégicos para garantir a posse de um imenso território que se tornou anos depois o Império do Brasil. A demarcação das fronteiras do sul do Brasil levou a uma grande guerra porque a linha que foi traçada dividiu os aldeamentos dos jesuítas, que receberam um ultimato para transferirem os indígenas para o lado espanhol. Recusando-se a deixar seus territórios, os missionários e indígenas guaranis enfrentaram tropas enviadas tanto por Portugal quanto pela Espanha por 3 anos. O principal líder da resistência, Sepete Araju, foi morto em 1756 e hoje é um santo popular em certas regiões. Como resultado, as missões na fronteira entre os atuais Brasil, Argentina e Uruguai foram destruídas ou migraram para o outro lado da linha do tratado. Portugal saiu ganhando em geral, mas cedeu para a Espanha a banda oriental. Portugal e a Espanha voltaram a estabelecer suas fronteiras com o Tratado do Santo Ildefonso, em 1777, que foi também quando o Marquês de Pombal caiu. Seu governo foi derrubado quando ele morreu e a rainha Maria I assumiu. Ao contrário de Dom José I, ela era aliada da nobreza tradicional e de outros adversários do Marquês.